Alguém tinha dúvida do resultado? Que o Fluminense ia passar? Não. Agora, além das dúvidas, estão crescendo certezas sobre esse elenco do Fluminense. Eu acho que esse jogo contra o Bangu, ele foi muito melhor para estabelecer quem deve ser o titular desse elenco ou não. Isso é importante. Foi um jogo fácil. Um jogo em que o adversário não teve tantas, só teve uma oportunidade com uma falha enorme. E que causou gol contra o Fluminense. Jogo esse que no primeiro tempo o Fluminense foi melhor, conseguiu imprimir ritmo e fez 2 gols. E no segundo, o Fluminense deu uma caída, conseguiu um pênalti milagroso e acabou fazendo mais um para ficar mais tranquilo e acabar. Bom, só deixa eu ver aqui a situação. É que eu não sei quem que fez o gol, mas foi o atacante. Deixa eu ver aqui. Queria tanto que eles colocassem o cara que fez o gol contra. Mas é isso. Eu não vou colocar porque eu não sei, né? Deixa eu ver aqui se no Bangu eu consigo o... Ricardo Senna. Que bom. Mas vamos falar como que foi o jogo e tudo mais. Eu acho que, infelizmente, o jogo ele só vai ser dito mesmo pelos gols. Mais nada além disso. O Fluminense tendo a bola, tendo a posse de bola. Deve ter ido lá pros 75%, 80%. O Fluminense sempre ali, dominando o espaço. Às vezes o Bangu fazendo uma coisa ou outra, que acabou fazendo ali uma dificuldadezinha, mas nada além disso. Sinceramente mesmo, me pareceu muito mais um jogo treino o tempo inteiro. Primeiro gol do Fluminense, né? Só pra gente falar sobre isso. Isso é importante. Foi 3-1. O primeiro gol do Fluminense foi do Savarino. Jogada de Ganso, tocando pro Canóbio enxergando o John Kennedy não conseguindo chegar na bola, acabando parando no Savarino. O Savarino se movimenta pro meio da área, da pequena área, chuta, faz um gol até difícil na bochecha da rede e faz 1-0 Fluminense. Chega no segundo jogo, o Fluminense, o segundo gol, o Fluminense novamente com passes rápidos, chega novamente, né, com Martinelli, com Ganso, com Savarino, com John Kennedy, numa pressão forte, acaba sobrando, e também com os próprios zagueiros, acaba sobrando para o Canóbio. O Canóbio chuta, é resvalado por um jogador e faz 2-1 Fluminense. 2-0, primeiro tempo, placar parcial até agora. Chega no segundo tempo, o Fluminense diminui o ritmo,
até ali metade do segundo tempo, em que o Bangu começa a aumentar o ritmo, começa a jogar para a área. As substituições do Bangu muito mais no direcionamento de ser mais ofensivo, com jogadores com mais características ofensivas. Erro, porém, essa ofensividade teve um custo. Santi Moreno consegue fazer a ultrapassagem, cai na área, e eu tenho minha dúvida se aquilo ali era para pênalti. O Wagner de Magalhães, que ainda vou falar sobre ele, dá o pênalti, e o Ganso cobra, fazendo 3-1, 3-0 Fluminense. Placar parcial ainda, com gol de novo na bochecha, né? Um grande cobrador justamente sempre chuta daquela maneira, em que é impossível o goleiro agarrar. Erro bizonho de Freitas, que não consegue mandar a bola para longe. Ricardo Serna pega em boa condição, dá um chute bem colocado no Fábio, em que o Fábio não tinha como se defender. 3-1, placar final. Bom, eu acho que se tem alguma coisa desse jogo, alguma coisa me incomodando no meu dente, fique tranquilo, é que o Wagner Magalhães é um cara detestável. Eu não gosto dele como árbitro, né? Tem pra mim dois apocalipse, que é justamente o próprio Wagner de Magalhães, e tem o Bruno Arleu de Araújo, que eu não gosto muito. O restante pra mim, posso estar esquecendo, mas esses dois pra mim eu não gosto completamente. Teve um cartão amarelo que ele não deu pro jogador do Bangu. Teve 2 cartões amarelos que ele não deu pro jogador do Fluminense. Eu acho que teve um lance que ele poderia ter dado um cartão amarelo pro próprio técnico do Bangu, que deveria ter dado, porque foi ele que incitou um jogador a ir lá e tomar o cartão amarelo. Era para ter tomado em conjunto. E várias faltinhas que pra mim não precisava, várias situações que ele parou e que ele não precisava, e várias outras faltas que na minha concepção não são faltas, foi justamente o jogo de corpo que o Wagner de Magalhães parece que não entende. Eu não gosto do Wagner Magalhães, desculpa. Não preciso gostar do cara como hábito, não preciso. Bom, resultado final 3-1. Fluminense passa para as semifinais e encara o Vasco, enquanto isso o Flamengo, que só se salvou na última rodada, vai encarar o Madureira, que provavelmente vai descansar os seus jogadores. A propósito também é que o Flamengo vai passar do Madureira com uma tranquilidade e vai ficar justamente entre Fluminense e Vasco. E novamente eu tenho 2 situações: se o Vasco passa, o Flamengo é campeão para mim, e se o Fluminense passa, fica naquela dúvida, porque mesmo entendendo que o Flamengo ele é o favorito sempre contra o Fluminense, por a gente ter o mando de campo, porque a gente foi melhor, e ter a torcida ao nosso lado, que provavelmente deve vir, porque o pessoal só vem justamente quando tem um momento de quase glória, o Fluminense poderia ter mais ação e poderia assim ganhar o jogo contra o Flamengo. E é isso que eu espero. Dito isso, uma importante situação para destacar é que diversas vezes zombam do Fluminense, mas se você somar os 4 jogos, se você somar os 3 jogos ali, dá do Flamengo e Botafogo, Vasco e Volta Redonda e Madureira, e qual que era o outro?
Madureira e Boa Vista, se você somar os 3, dá o público do Fluminense. Uma observação. No jogo do Madureira e Boa Vista foi numa sexta-feira de carnaval. No sábado foi Vasco e Volta Redonda. No domingo de carnaval foi Flamengo e Botafogo. E na segunda-feira foi Fluminense e Bangu. Então é interessante essa zoação. Jogador de destaque vai ser justamente pro Martinelli, que fez um ótimo jogo. Jogador bagre do Fluminense, Freitas. O jogador de destaque dos caras, Ricardo Serna, que foi que meteu o gol. Tá. Fora isso, as perguntas que estão feitas, diferente de todos os outros vídeos que eu normalmente falo 3 duplas, eu quero falar sobre 3 jogadores, um pouquinho do goleiro e o Zubeldia. 3 jogadores que, pra mim, eu me questiono do porquê ainda não são titulares absolutos. Primeiro, Savarino. Isso é interessante falar. Segundo, René. Eu acho que o René ainda é melhor do que o próprio. E terceiro, Ignacio. No lugar do Freitas. Eu sei que Ignacio jogaria de pé trocado, mas só lamento. Fábio nem jogou. Não tocou na bola. E Zubeldia, pra mim, poderia ter colocado o Kevin Samuel para poder já começar a entender a dinâmica de um futebol profissional. Não colocou. Tá bom? Dito isso, vitória Fluminense, vamos encarar o Vasco. E o próximo jogo do Fluminense é... Só pra gente falar aqui. É contra o Palmeiras, fora de casa. E é o primeiro jogo do John Ares contra a gente, tá bom? Se inscreva no canal, faça o triplo, sei que curte, comente, compartilhe. Redes sociais que de vídeo, todo dia 10, 12, 20 horas, Pix na tela. Esse mês pode dar patrocínio. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor.